os antepassados dos judeus, eles também eram um povo como os demais povos daquela época, que tinham a sua narrativa mítica. E a narrativa mítica, ela serve exatamente para entender o mundo quando você não tem elementos filosóficos, elementos científicos, para você entender como as coisas acontecem. Então, as pessoas precisavam explicar como o homem surgiu, como o mundo, né, está aí para que a gente possa usufruir, como determinados animais eles apareceram, como é feita a justiça, né, para as pessoas, por que umas pessoas nascem pobres, outras nascem ricas, como vai ser o fim das coisas. Então, para tudo isso foi criado, né, várias histórias mitológicas. Então, a gente tem mitos de criação, tem mitos de fundação, né, de países, de cidades. Nós temos mitos escatológicos, né, que são os mitos do final dos tempos. E tudo isso é impregnado na cultura humana, se ramificando de acordo com o país, de acordo com aquela nação. Os hebreus não eram diferentes. A história que nós vemos no Gênesis, né, no livro do Gênesis, sobre a criação, é um chamado mito de criação, onde eles olham para o universo, eles olham para o mundo, eles olham para a criação e tentam entender por este olhar, afinal de contas, como nós estamos aqui, como tudo isso veio a surgir. Então, no mito de criação, eles colocam bastante a questão de Deus criando todo o universo a partir da sua palavra. Então Deus cria, né? Ele começa criando, separando as águas da terra firme, ele começa criando os astros, ele começa criando os animais e, por último, ele cria o ser humano. E a gente vê duas criações do ser humano no livro do Gênesis, porque são duas tradições que se juntam. Numa, Adão e Eva são criados ao mesmo tempo, na outra, a Eva vem depois de Adão, mas Deus faz tudo isso através de uma forma de mandar, né, de determinar. Então Deus ele cria através da sua palavra. E é tão importante isso que quando no mito de criação do ser humano ele faz uma forma de barro, ele sopra vida naquela forma, e aquela forma, a partir da vida soprada por Yahvé, que é o Deus hebreu, né, é o Shaddai, Yahvé, o Elohim, ele sopra essa vida, e a partir dali, aquele ser, aquela forma de barro, se torna um ser humano. Mas o que ele sopra não é só o ar. Ele sopra algo que, na tradição judaica, se chama Rua, ou Rua. Ele é a palavra de Deus que é soprada como um vento, como um espírito. Rua ou rua, ele significa exatamente isso, vento ou espírito. Então, quando Deus sopra o ato que vem do verbo dele, dá alma para um ser que até então era um ser com uma forma, mas sem nenhum tipo de ânima. E aí a gente vai para o latim, ânima é de alma, é de vida. Então é aquilo que dá vida. Então a ânima ou rua, ela vem do verbo de Deus, vem da palavra de Deus. Né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Adão, né, de Adam, aquele que vem do barro, aquele que vem da terra. Então começa aí a visão. E depois nós vamos, quando chegamos no Novo Testamento, a gente vai ver que João Batista, no Evangelho de João, lembrando, né, que a tradição cristã, o Evangelho de João não é de João Batista, é do outro João, né, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Então, é aquilo que nós conhecemos como João Evangelista. Esse João Evangelista, ele no prólogo do seu livro, ele diz, né, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo, todos os evangelhos foram escritos em grego.
Então, verbo é logos, e é aquilo que vem, que dá lógica, que dá ordem, é aquilo que organiza. Na filosofia grega, existiam dois princípios, o logos e o caos. O caos é exatamente os elementos totalmente desequilibrados, desorganizados. Então, certos filósofos gregos acreditavam que existia uma entidade superior que, por ser um espírito, ele não poderia atuar na matéria. Para atuar na matéria, ele precisava de uma outra entidade criada por ele que fosse intermediária para poder agir na matéria. E eles chamavam essa entidade de Logos. Então, o Logos, ele organiza as coisas por determinação de Deus. E aí, quando o Evangelho, né, a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem, que é o que significa a palavra Evangelho, ela começa a ser divulgada entre as pessoas de outras culturas que não era a cultura judaica, aí a gente vai entrar na cultura greco-romana. Então, a importância do Logos para essas pessoas faz parte da cultura delas. Então, Jesus é visto aquele que é o verbo de Deus. E o verbo não é só uma palavra. Na visão dessas pessoas, quando Deus fala, a fala de Deus, ela se personifica. É como se a fala de Deus, o Logos, tivesse 2 olhos, uma boca, né, 2 orelhas, bracinho, perninha. Então, a palavra de Deus não é só uma qualidade de Deus, uma expressão de Deus. Ela é um ente. Quando Deus fala, a sua palavra se torna um ente. E na teologia cristã, eles associam este ente com Jesus. Então, Jesus é o Logos divino, é o verbo divino, a palavra divina. Então, tudo foi criado através de Jesus. Isso é uma crença dos cristãos logo nas primeiras décadas de cristianismo. Eles vão formando esse entendimento. No judaísmo, eles não tinham bem o Logos, eles tinham uma outra figura, que era a sabedoria, que tinha a mesma característica. Tudo foi criado pela sabedoria. A sabedoria não é um atributo de Deus, a sabedoria é uma entidade. Ela é personificada. Então, Deus cria a sabedoria e a sabedoria cria tudo. Então, veja como essas ideias se permutam. E aí, a gente, quando olha para o Evangelho, a gente tem que lembrar que, na época, quando esses primeiros cristãos, né, primeira geração, segunda geração de cristãos, eles estão divulgando essa boa notícia, as pessoas, 95% das pessoas eram analfabetas. Pouca gente sabia ler, pouca gente sabia escrever. E o que para nós, no século XXI, é assustador, é que nem todo mundo que sabia ler sabia escrever, e nem todo mundo que sabia escrever sabia ler. Era difícil a pessoa ter essas duas habilidades. E se é difícil da gente entender isso, pensem, a gente aprendeu um idioma, por exemplo, como o alemão. Uma pessoa pode ser capaz de falar em alemão e não saber escrever em alemão, fazer um texto em alemão, ou ela pode ser capaz de ler em alemão, mas ela é incapaz de saber falar, de se comunicar, né, num trabalho, numa palestra, em algo que exige um pouco mais, ela saber se comunicar naquele idioma. Na época de Jesus, imaginem isso com o grego, né, com o hebraico. Era 95% da população, 95% da população que não sabia ler e escrever. Só 5% que sabia. Os 5%, além de serem pessoas letradas, eram pessoas altamente capacitadas, eram pessoas da mais fina flor da sociedade em termos econômicos e culturais. E o cristianismo ele começa exatamente na periferia. Ele vai pegando principalmente camponeses, pessoas que trabalhavam por diária, né? A gente vê aquela parábola do homem que oferece serviço para aqueles que estão na praça pedindo emprego. Então eram diaristas, né? Pessoas que trabalhavam por jornada, que ganhavam uma moeda de prata para cada dia de trabalho, que era 1 denário. Então eram pessoas analfabetas que, como Jesus falava, né? Elas lutavam pelo pão nosso de cada dia. Cada dia para uma pessoa dessa era um desafio,
porque cada dia essa pessoa tinha que trazer comida para sua casa. Tinha dia que ela conseguia trabalhar, tinha dia que ela não conseguia. Tinha dia que a família passava fome. Então, são essas pessoas que se unem primeiramente ao grupo de Jesus, que os historiadores não chamam de cristãos, eles chamam de movimento de Jesus, ou grupo de Jesus, e os cristãos eles vão surgir depois que essa mensagem vai se divulgando, vai crescendo, depois da morte e ressurreição de Jesus, por toda a bacia do Mediterrâneo. Então, essas pessoas, elas são analfabetas. Então, como elas vão divulgar o cristianismo? Como que elas vão divulgar a mensagem de Jesus? Oralmente, através da palavra. Então, a palavra tem um significado fortíssimo, porque você tinha que confiar muito no que uma pessoa dizia. Naquela época, né, e até relativamente bem pouco tempo atrás, a palavra de uma pessoa era o seu nome, era a sua honra. Você empenhar a sua palavra, fazer um juramento, você falar algo e não cumprir aquilo que você falou, era escandaloso, era vergonhoso. No mundo que, por exemplo, o empréstimo, ele era dado como garantia à honra da pessoa, uma pessoa desonrada, ela não conseguia emprego, não conseguia amigo, não conseguia empréstimo, ela ficava à margem da sociedade. Ela ficava marginalizada. Então, uma pessoa, quando empenhava a sua palavra, ela tinha que ter uma atitude condizente com aquilo que ela falava. Porque, senão, ela era uma pessoa marginalizada, desonrada. Nessa época, né, e como eu disse, até mais ou menos uns 40, 50 anos, a palavra ela tinha uma força que hoje ela acaba se perdendo. Hoje, por exemplo, você empresta dinheiro para uma pessoa, você pede um título, né? Um cheque, uma nota promissória. Você faz a pessoa assinar um contrato, né? Um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo, porque a pessoa, só a palavra da pessoa hoje não basta. Nós vivemos em cidades com milhares de habitantes. Naquela época, por exemplo, Nazaré só tinha 400 habitantes. Nazaré tinha, estourando, no máximo, 600 habitantes. Então, todo mundo se conhecia. A palavra de uma pessoa, ali naquela comunidade, ela tinha que honrar, porque senão as 400 pessoas saberiam que ele era um mentiroso, né? Que ela era uma pessoa desonrada. Então, essa questão de honra e vergonha era muito importante. E o evangelho ele era anunciado com a forma verbal. Então, por exemplo, as cartas de Paulo, que a gente vê no Novo Testamento, aquelas cartas, Paulo escrevia para as comunidades, aquelas comunidades se reuniam normalmente um dia da semana, que preferencialmente era o domingo, que era o dia, historicamente, da ressurreição, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a linguagem do próprio Paulo, né, era o dia da ressurreição do Senhor, então esses cristãos se reuniam aos domingos, e eles faziam o ágape, que era a divisão do alimento, em memória de Jesus. Então eles repartiam pão, tomavam vinho, e nesse momento é que eles liam as epístolas. Nesse momento é que ainda não tinha um evangelho pronto, eles liam relatos esparsos. Então, relatos, por exemplo, sobre a mulher adúltera, relatos sobre Jesus na casa de Zaqueu, relatos sobre Jesus curando o cego Bartimeu. Depois, conforme essa mensagem ela vai chegando nas camadas mais cultas, pessoas mais cultas vão escrevendo isso, compilando, editando, até chegar no evangelho que nós conhecemos. E aí esses evangelhos vão ter um nome das pessoas que a tradição remonta essas histórias. Então, o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João. E fora os evangelhos apócrifos, que aí são dezenas deles, né? Evangelho de Tomé, de Judas Iscariotes, de Maria Madalena e por aí vai. O evangelho de Filipe. Então, aí são os apócrifos, né? São aqueles que não são considerados canônicos, inspirados. Então, o anúncio do evangelho é feito pela palavra. E a responsabilidade dessas pessoas, por exemplo, Tiago, na epístola de Tiago,
que era um dos seguidores de Jesus, e depois, quando a saída de Pedro, ele é o líder da igreja de Jerusalém. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu do século I, ele diz que esse Tiago, ele foi morto, ele era cristão, e foi morto no templo de Jerusalém. Jogaram ele lá dos muros do templo e apedrejaram fora da cidade, porque ele era uma pessoa que acabava tendo um atrito, exatamente por acreditar que Jesus era o Messias prometido, com a aristocracia judaica em Jerusalém. Esse Tiago é que remonta à Epístola de Tiago. E na Epístola de Tiago, ele tem o capítulo 3º, que é lindíssimo, que ele fala sobre a questão da língua. E ele compara a língua. No capítulo 1º, ele fala uma coisa muito importante. Ele diz que se uma pessoa fala, mas não testifica aquilo que ela fala, ou seja, se ela não dá testemunho daquilo que ela fala, ela testemunha contra ela mesma. Ou seja, quando você fala de Jesus, fala do Evangelho, mas você não se esforça para pôr em prática, lembrando aquela sociedade de honra e vergonha, da importância daquilo que você fala, você é sua testemunha de acusação. E aí, mais para frente, ele diz o seguinte, que a língua ela é semelhante a um leme de um navio. Pega um navio, que é uma coisa grande, né? Navio não é uma coisa pequena, navio é uma coisa grande. E pega o tamanho do leme que dá a direção para o navio. O leme, em comparação ao tamanho do navio, é muito pequeno. Mas é ele que dirige o navio inteiro. E ele pode levar esse navio para as rochas, né? Ele pode levar esse navio para as pedras. Então, a nossa língua, ela pode levar a nossa vida para o desastre, de acordo com a direção que nós damos. Nós podemos construir e podemos destruir, às vezes muito mais do que com armas, mas através das palavras. Seja a palavra falada, seja a palavra escrita. Por exemplo, Adolf Hitler, quando ele era uma pessoa desempregada, endividada, desmoralizada, depois da Primeira Guerra Mundial, o Hitler ele arranja um emprego pelo serviço secreto da Alemanha para espionar os grupos políticos que tinham em Munique. E esses grupos eles se reuniam nas cervejarias de Munique. E na cervejaria de Munique, uma das pessoas desses grupos que está fazendo um discurso, ela fala, olha, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, eles tinham acabado de voltar da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito sangrenta, esse líder político de um partido inexpressivo estava dizendo assim, olha, a Alemanha acabou, a Alemanha já era, nós temos que botar realmente a viola no saco, não dá mais para nada. E aquilo, Hitler era um cara muito patriótico, aquilo vai insuflando, 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 ele interrompe o sujeito e começa a discursar. E ele, a partir dali, ele funda o que seria o embrião do Partido Nazista. Ele não tinha uma pistola, ele não tinha uma metralhadora, ele não tinha um rifle, ele não tinha um canivete. E a partir daquele momento, com o seu discurso inflamado, ele reúne 12 seguidores. E aquilo vai ser o germe do Partido Nacional Socialista, também conhecido como Partido Nazista, responsável por tomar a Alemanha e fazer uma guerra que vitimou, calcula-se, 60 milhões de pessoas. Não é pouca coisa, não. Uma guerra que durou aproximadamente 6 anos. Qual foi o poder de Hitler? A palavra, o discurso. Ele encantava aquelas multidões. Tem um documentário que aparece o discurso dele em Nuremberg, antes da guerra. As pessoas pareciam que estavam hipnotizadas com ele. E qual foi o elemento para este homem
estragar não só uma nação, como países e países. A palavra. Então vejam, a língua, como um pequeno elemento, como ela acabou colocando fogo no mundo. Vamos pensar agora no exemplo positivo, Jesus. Jesus começa também como um homem trabalhador, como diz os evangelhos, né? O evangelho de Marcos fala, não é esse Jesus, filho do carpinteiro? Então, que tem por irmão, né, Simão, Judas, e as suas irmãs não estão conosco. Você vê, era um homem simples. Começa também com 12 seguidores. E hoje nós nos reunimos para repetir palavras que ele disse em aramaico há mais de 20 séculos. Então, a beleza disso é fantástica. Quando nós pensamos em termos históricos, vamos nos abstrair do espírito Jesus, né? Um espírito de alta envergadura, um espírito que tem um papel de liderança no nosso planeta, fantástico. Vamos pensar só num homem camponês vivendo bem nas margens do Império Romano, ali, né, na borda do Império Romano, na borda leste, que era a Palestina, já na fronteira do Império Romano. Esse homem falando da parábola do joio e do trigo, falando a história do filho pródigo, né, contando as bem-aventuranças para aquelas multidões que o seguiam. Aquele homem que dizia que era preferível, se alguém vos bater na face direita, em vez de você se vingar, em vez de você revidar, oferece a esquerda. Para quando uma pessoa fosse fazer a oferta dela no templo de Jerusalém, que os judeus piedosos acreditavam que Deus morava no templo. Ali Deus habitava. O centro do universo era ali, porque ali Deus tinha o seu trono. E aí Jesus diz assim, olha, quando você for no templo, oferecer um sacrifício, porque a forma das pessoas agradarem a Deus era matando um animal e assando o animal no altar do templo. Aí Jesus fala, olha, se for para agradar a Deus e você tiver um problema com teu irmão, larga o sacrifício no altar, volta para o teu irmão, faz as pazes com ele, aí depois você vai no templo e faz o teu sacrifício. Esse homem diz assim, olha, Deus perdoa, porque Deus é Pai. Maravilha, porque o Deus de Israel era um Deus colérico, ciumento e vingativo. Isso não é o Jefferson que está dizendo, isso é o Deus de Israel, ele falando de si na Torá. Eu sou ciumento, eu sou colérico, eu sou vingativo, eu sou Yahvé, o Deus dos exércitos. E Jesus chama esse Deus dizendo de forma nenhuma. Deus é Pai, é Abba, papai, paizinho. Deus é amor, Deus estende os braços para você. Agora, como é que Deus perdoa os teus pecados? Como é que Deus perdoa as tuas falhas? Quando você perdoa os pecados e as falhas do teu próximo. Então, quando na oração do Pai Nosso, que ela é repetida há mais de 20 séculos, em vários idiomas, no mundo inteiro, é difícil ter um segundo no planeta que não tenha alguém orando o Pai Nosso, no seu idioma, na sua casa ou no seu templo, as pessoas repetem, perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, essas histórias, né, de Jesus na casa de Zaqueu, de Jesus falando para Pedro jogar a rede, de oferecer a outra face, de se quiser agradar a Deus, perdoa os pecados, porque Deus perdoa os teus pecados na medida que você perdoa o pecado dos outros em relação a você. Tudo isso eram histórias, eram discursos, eram palavras, e palavras que fundamentaram, em 2000 anos,
toda a cultura do Ocidente. Por mais que as pessoas queiram negar nos dias de hoje, por mais que elas tenham visões ideológicas, visões políticas, a gente só pode falar em democracia como valor não é por causa dos gregos, é por causa do Evangelho. Porque se Deus é Pai e todos são irmãos, todos estão iguais na mesma dignidade. Homens e mulheres, escravos e senhores, estrangeiros e nacionais, adultos e crianças, todos têm o mesmo grau de dignidade perante Deus, porque Deus criou cada um à sua imagem e semelhança. A democracia grega, ela não fazia isso. Os sábios gregos, quando iam filosofar nos seus banquetes, as mulheres, os escravos, os estrangeiros eram proibidos de participar. Eles eram retirados do ambiente onde eles estavam reclinados, né, nos seus triclínios, né, ali, como se fosse um divã, comendo, bebendo. Ali só ficavam os homens e homens cidadãos gregos. Não era todo mundo que tinha o mesmo nível de dignidade. A nossa cultura a gente diz que todo mundo é igual, seja por um direito da própria natureza, porque somos seres humanos, não é porque o legislador nos deu isso. É porque essa cultura é uma cultura que tem o seu berço, o discurso de Jesus na Galileia do século I da nossa era. Então, olha a importância da palavra deste homem iluminado que teve, num país pequenininho, num país que a riqueza material dele, a própria riqueza, os judeus não eram famosos por fazer embarcações, por fazer prédios, por obras de literatura, tirando a obra religiosa e histórica do país deles, que são os escritos, né, hebraicos, que depois nós conhecemos como Bíblia. Na época de Jesus não tinha uma Bíblia, eram vários livros, eles só tinham como sagrados, unanimemente sagrados, só os livros de Moisés. Tudo isso vem do verbo de uma pessoa. E agora vamos trazer para nós, enquanto espíritas vivendo no século XXI. Os espíritos sempre existiram. Os espíritos sempre influenciaram a nossa vida. Mas foi através da palavra escrita de um pesquisador que se debruçou sobre a revelação de vários espíritos por vários médiuns que não se conheciam, fazendo perguntas reiteradas. Esse homem organiza essas ideias em um livro e os publica em 18 de abril de 1857. Esse livro fica à disposição do público numa espécie de shopping que tinha em Paris, que se chama Palais Royal. Ali, o livro dos espíritos vem a lume. E o nome deste homem era um pedagogo, Hippolyte Denisard Rivail, que usa o pseudônimo de Allan Kardec. E a partir dessa ideia, que se transforma numa palavra ordenada, organizada, codificada, nós temos toda uma revelação espiritual. São milhares de médiuns de lá para cá que têm contribuído para a sedimentação do espiritismo através do verbo, os médiuns falantes ou psicofônicos, os médiuns escreventes ou psicógrafos, porque sem médium os espíritos não têm o que fazer para nos trazerem as suas ideias. Aí vai para a intuição. É através da mediunidade ostensiva que nós temos o contato com a ideia o mais próxima do original dessas entidades desencarnadas. Aquilo que as pessoas que não são espíritas chamam de mortos, de fantasmas, e nós espíritas sabemos que são pessoas vivas, muito bem vivas, só que vivem numa outra dimensão, numa outra realidade, que o corpo ele faz parte da realidade material, mas somos espíritos habitando corpos de forma provisória. Em algum momento, largaremos esse corpo,
porque a nossa natureza íntima, enquanto seres, é de seres espirituais. Somos seres espirituais. E como é que nós sabemos disso? Através da palavra dos Espíritos. E depois, nós temos hoje, né, graças às bênçãos de toda essa forma de comunicação, um alcance que os nossos antepassados nunca tiveram. Kardec, quando a gente pega as obras dele, ele festejava do Espiritismo ter chegado junto com os cabos oceânicos e junto com o telégrafo. Na época de Lutero, século XVI, o que deu impulso para a reforma protestante, né, para a chamada cisão do cristianismo ocidental, que aí ficou a Igreja Católica Romana e as diversas igrejas protestantes, que aqui no Brasil nós chamamos de igrejas evangélicas, o que permitiu a divulgação dessas ideias era a imprensa. Mas esses livros, eles tinham que ir no lombo de mulas ou em carroças para serem distribuídos. E já era um avanço. Na época de Jesus, e antes da imprensa, os monges, né, depois da época de Jesus, mas antes de Lutero, os monges tinham que copiar qualquer livro, letra por letra, palavra por palavra, acento por acento. Era assim que os livros chegavam de uma geração para outra. Na época de Jesus, a coisa era mais complicada. A palavra era oral. Então, as pessoas tinham uma tradição de histórias orais muito grande. Os salmos que nós lemos na Bíblia eram versos cantados. Por isso que as pessoas sabiam os salmos de cor, porque eram letras de música em hebraico para eles. Por isso que eles conheciam. Então, tudo isso, e se a gente for ainda mais para trás, o que fez com que a humanidade se unisse e conquistasse todo o planeta, né? A gente tem um ser humano no planeta inteiro, é a capacidade de interação social, onde o verbo ele tem uma expressão única, porque isso é que nos permite trocar ideias, nos fortalecer, firmar laços e nos preparar para enfrentar o mundo. Agora, hoje também, por conta de nós termos essa facilidade de chegarmos à casa das pessoas, é só pensar que há 15 anos, para você chegar na casa de alguém, você tinha que aparecer numa emissora de televisão ou emissora de rádio. Hoje, você põe um vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, as pessoas acessam, você manda um vídeo pelo WhatsApp, um áudio, né, ou pelo Telegram, WhatsApp, você tem acesso ilimitado. E aí, a nossa responsabilidade. Porque podemos construir vidas, construir laços, erguer pessoas, mas podemos destruir também. Destruir famílias, destruir reputações, destruir equilíbrios, através do que muitas vezes nós falamos de forma impensada. E impensado é uma forma bonitinha de nós dizermos irresponsável. Nós temos que ter mais responsabilidade com os conselhos que nós damos, nós temos que ter mais responsabilidade com a crítica que fazemos, não que não possamos ser críticos, mas com a forma que criticamos. Eu, às vezes, eu vejo nas redes sociais 2 amigos meus, não estou falando de 2 pessoas específicas, estou falando de personalidades. Eu tenho um amigo A e um amigo B. Eu conheço os 2, eu sei a história dos 2, mas os 2 não se conhecem, porque eu os conheci em situações diferentes, em ambientes diferentes. Então, eu conheço o José e conheço o João, mas o José e o João não se conhecem. Eles não sabem a história de vida um do outro. Eles não sabem as dificuldades, as lutas, as sensibilidades. E, de repente, eu publico alguma coisa na minha página pessoal, e aí um entra e fala, não concordo, eu acho que você está errado. E aí o outro entra e começa a brigar com aquele.
E eles entram em brigas, assim, virtuais, que se fosse numa sala real, eles iam para as vias de fato, iam sair no tapa. E aí eu fico pensando, o João é tão legal, o José é tão legal. Se eles se conhecessem, eu tenho certeza que eles não estariam se desrespeitando dessa forma. Se conhecesse a história de vida um do outro, se eles partissem do princípio que cada um ali tem uma história, que cada um ali tem uma família, que cada um ali as palavras machucam, eu tenho certeza que se eles pensassem um pouquinho melhor, contassem até 10, eles não fariam isso. E nós, enquanto espíritas, nós temos que entender que mesmo quando a gente faz uma crítica política, mesmo quando a gente faz uma crítica social, mesmo quando a gente faz o nosso inconformismo diante de uma realidade, aquele político, aquele técnico, aquele religioso, ele tem pai, tem mãe, tem esposa, tem esposo, tem irmãos, ele tem filhos. O cara não nasceu, né? O marciano não veio no disco voador e soltou o sujeito na Terra. Quando você ofende aquela pessoa, você também está ofendendo as pessoas que gostam dele. Você está desrespeitando um pai, está desrespeitando uma mãe, está desrespeitando um filho. Então, a palavra de agressividade que nós colocamos nas redes sociais, ela não atinge só uma pessoa. Ela atinge um grupo de pessoas. E é impressionante como as pessoas hoje utilizam muita adjetivação. E quando a gente vai usar adjetivação, é fundamental a gente adjetivar comportamento e não pessoas. São duas coisas completamente diferentes. Quando você diz assim, olha, o seu comportamento foi idiota, você está pontuando. Você agiu como um idiota, mas você não é um idiota. É diferente. Você agiu de forma irresponsável. Foi uma ação. É diferente quando você diz assim, você é um irresponsável. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para adjetivar comportamentos. Porque as pessoas têm vários comportamentos, diversos, e elas acertam e elas erram no comportamento. Agora, adjetivar pessoas, jamais. A não ser que seja para que a gente construa algo de bom. Porque se somos seres em evolução, como é que a gente vai transformar o momento de uma pessoa numa escultura de pedra que vai ficar marcada para o resto da vida? Como é que nós vamos falar que uma pessoa ela é alguma coisa, sabendo como espíritas que vivemos a lei do progresso, que somos seres em evolução, somos eternos vir a ser, porque estamos sempre num processo de conhecimento, de ganho, de maturidade. Aquilo que nós espíritas chamamos de espíritos de luz, espíritos superiores, nada mais são do que espíritos maduros. São pessoas que amadureceram, que não agem mais como pessoas inconsequentes. Não foi Deus que botou o dedo na moleira de São Francisco de Assis, né, de Madre Teresa de Calcutá, de Bezerra de Menezes, e a partir dali eles se santificaram. Não. Foram pessoas como nós, que, tentativa e erro, eles foram acrescendo no patrimônio moral deles e foram solidificando esse patrimônio até serem espíritos maduros. E isso se reflete na superioridade e na luminosidade desses espíritos. Então, como é que a gente vai olhar para uma pessoa e vai fossilizar essa pessoa naquele momento? E a irresponsabilidade nossa de dizer, não, fulano é irresponsável, fulano é um bandido, fulano é um mentiroso. Você está fossilizando aquela pessoa. Você está dizendo que aquela pessoa não progride, aquela pessoa não evolui, aquela pessoa não avança. E isso pode ser incorporado como crença para aquela pessoa e pode ser incorporado como crença no grupo social que ela vive.
E a nossa fé e o nosso conhecimento espírita. Fé em Deus, sabendo que Deus não cria ninguém para ser infeliz, para não ter a plenitude do seu potencial. E como espíritas, tendo conhecimento que uma das leis espirituais, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso, nos diz que todos nós aqui progredimos, todos nós estamos aqui para evoluir. Aqui não é um resort. Ninguém veio no mundo tirar férias. Aqui é um planeta de provas e expiações. Quem está tirando férias aqui está desperdiçando a oportunidade de, como espírito, ir para frente. Essa pessoa ela vai ser cobrada pelo que ela deixou de fazer. Nós estamos aqui, todos nós, num processo de educação e num processo de trabalho. Trabalho pelo nosso crescimento e trabalho pelo crescimento do coletivo. Cada um de nós tem que dar a sua cota de participação. Então, como é que a nossa cota de participação vai ser um contra-testemunho da nossa condição de espíritas, da nossa condição de cristãos, da nossa condição de seguidores de Jesus? É aquilo que no Evangelho nós encontramos, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha a importância disso. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que um filho brigue com o outro, um filho calunie, injurie, difame o outro. Não é possível. Não é desse Deus que nós estamos falando. Esse Deus belicoso, ele é um Deus de beduínos do deserto, de 3.000 anos. Não esse Deus que é o Abba, o Pai carinhoso, o Pai amoroso, o Pai que faz nascer o sol, faz que o sol nasça para bons e maus, porque ele dá oportunidade de crescimento para todos. Então, hoje, se nós temos um alcance que nunca, nenhuma geração antes da nossa teve, se hoje a pandemia trouxe uma reflexão sobre essas comunicações virtuais entre nós, esse alcance das redes sociais, esse alcance da internet, num momento que a boa parte da população está fazendo o seu esforço de ficar em casa para evitar um contágio, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque num ambiente de trabalho, você interage com um grupo de pessoas. Na internet, você interage com o mundo. Num centro espírita, quando eu dou uma palestra, e essa palestra não vai para a internet, o público é de algumas dezenas. Quando eu dou uma palestra que vai para a internet, essas pessoas podem assistir essa palestra por toda a eternidade. Enquanto tiver um servidor, o meu verbo vai estar lá. Então, hoje nós temos um meio que nenhuma geração antes de nós teve. Mas hoje nós temos uma responsabilidade que nenhuma geração antes de nós também teve. Porque, imaginem, tanto Jesus quanto Hitler, se tivessem isso que nós temos hoje, uma câmera com microfone e acesso ao mundo, o que esses dois líderes não poderiam fazer? Um para o bem e outro para o mal. Então, sejamos agentes do bem. Escolhamos se vamos plantar trigo ou vamos plantar joio. É bom a gente lembrar que quem planta o joio na parábola é o inimigo, é o adversário. Em hebraico, Satã. Satanás é o adversário, o inimigo. Afinal de contas, se nós plantamos, o que nós vamos plantar através do nosso verbo, seja ele escrito, seja ele falado? Plantaremos como discípulos de Jesus, como semeador que saiu para semear o trigo, ou plantaremos o joio como adversário, como Satã? Então veja como isso é forte. Temos o poder
hoje mais do que nunca, de mudar o mundo. Hoje vivemos num país, né, que tem uma cultura judaico-cristã muito bem assentada. Então nós não temos desculpa para agirmos com os outros de forma irresponsável. Sejamos conscientes, sejamos atuantes, como cidadãos, independente do espectro ideológico, temos o dever e o direito de cobrar dos nossos representantes a sua responsabilidade com o voto que nós demos, mas a gente não pode esquecer que ali, independente do cargo, independente do título, independente da ideologia, existe um ser humano. E aquele ser humano é ligado a um grupo que o ama, que gosta, que o respeita. Quando ofendemos um homem, ofendemos uma mulher, estamos ofendendo um pai de família, estamos ofendendo um filho, estamos ofendendo um irmão, um esposo, uma esposa. Então, o que a gente quer ser? Porque ninguém está pedindo para abrir mão da sua cidadania, ninguém está pedindo para abrir mão do seu senso crítico. Mas será que nós não podemos abrir mão da nossa agressividade, do nosso desequilíbrio, da nossa falta de bom senso, da nossa irresponsabilidade? Porque onde tem desequilíbrio, irresponsabilidade, agressividade, ali não tem evangelho. Porque evangelho é boa mensagem. Eu nunca vi difamação, injúria e calúnia serem boas mensagens. É um contra-evangelho. É aquilo que no Apocalipse as pessoas chamam de anticristo. A palavra Cristo, em grego, é o termo para Messias. Ou seja, uma pessoa sagrada, uma pessoa separada por Deus para assumir um papel de liderança no mundo. O anticristo é exatamente aquele que faz o papel oposto. É aquele que tem um papel de liderança contra a vontade de Deus. Afinal de contas, se a gente quer ser, né, pessoas que colaborem para o mundo de transição, que saia de um planeta de provas e provas e expiações para um mundo de regeneração, só tem um jeito: nós sermos pessoas regeneradas. O mundo não vai se transformar com estalar de dedos. O mundo vai se transformar com as pessoas se transformando. E aí eu encerro com a máxima do Espírito de Verdade. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Quando o Espírito de Verdade diz reconhece-se o verdadeiro espírita, é porque também tem o falso espírita. Tem o espírita imprudente, tem o espírita irresponsável, tem o espírita hipócrita, mas tem o verdadeiro espírita. Todos acreditam na reencarnação, todos acreditam na mediunidade, todos acreditam em Deus, todos acreditam em Jesus. Todos são espíritas porque têm as mesmas crenças, mas o verdadeiro espírita, aquele que entendeu a mensagem e que pratica, por isso que ele é verdadeiro, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Se é para fazer mais do mesmo, a gente não está mudando nada, logo não tem transformação. Não tem aquilo que o Evangelho fala, conversão, né? Metanoia, mudança de mente. Então, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços. Não está dizendo que ele conseguiu, está dizendo que ele se esforça. Todo dia é uma luta constante pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, para sermos verdadeiros espíritas, para darmos exemplo para o mundo, para sermos aquele fermento que leveda a massa, a gente tem que ser verdadeiro espírita. E aí sim, o espiritismo vai assumir o papel que lhe está destinado, de consolador prometido.
agente de mudança positiva no mundo, para que a gente possa sair de um mundo de provas e expiações para finalmente chegarmos na próxima etapa, que é o mundo de pessoas regeneradas. Um ótimo domingo a todos, fiquem com Deus e um abraço carinhoso. Muito, muito, muito obrigado ao nosso irmão Jefferson. Deixa eu ver aqui, está tranquilo. Jefferson, aproveitando a sua presença e como professor, nós temos uma pergunta da nossa irmã Lídia, falando que a afirmativa de adjetivar comportamentos e não a pessoas, mas quando procedemos isso de forma mental, não estaremos prejudicando da mesma forma? Eu acho que é uma melhoria para a nossa indignação muitas vezes, mas também nós não podemos abrir mão do nosso exercício num mundo onde somos diamante lapidando diamante, de mostrar para as pessoas que elas estão agindo errado. Isso também faz parte do nosso dever, porque senão a gente estaria se omitindo. Não julgueis para não ser julgados, é você não achar que você faria melhor do que a outra pessoa se tivesse na situação dela, porque nós não temos o mesmo histórico que aquela pessoa tem. Mas se nós evitarmos qualquer tipo de crítica, nós estamos abrindo um espaço para todo tipo de comportamento desequilibrado. Numa vida em sociedade, é importante que as pessoas se sintam tolhidas pela reprovação social de comportamentos que possam ir contra a própria construção desse grupo. Por que existem leis? Por que existem costumes? Porque as pessoas precisam conviver umas com as outras. Então, os comportamentos que são socialmente reprováveis, às vezes eles são tão reprováveis que esse comportamento é tipificado no Código Penal. Então, nós não podemos abrir mão para viver saudavelmente numa coletividade de criticar comportamentos. Mas criticar comportamentos não é acusar pessoas, não é ter raiva das pessoas, não é querer ver aquelas pessoas no fundo do poço. Pelo contrário, criticar comportamentos é querer que aquela pessoa reflita no seu comportamento e que refaça a sua trajetória. E aí, gente, não é bem o que você fala, mas é a forma como você fala. A gente tem que aprender a embrulhar para o presente. Você pode falar praticamente tudo, contanto que você saiba como falar. O que é elogio para uma pessoa, se for dito de uma forma equivocada, e o termo maldito, ele vem exatamente disso. Mal falado. Foi mal expressado, por isso que é maldito. Nós temos que aprender a não usar de palavras malditas. Usar de palavras bem faladas, bem ditas. Lembremos que Jesus também era crítico. Se a gente pega o capítulo 23 de Mateus, ele falando dos escribas e fariseus, você vai ver um Jesus que denuncia comportamentos altamente criticáveis. Então, é uma pessoa que também mostra sua reprovabilidade para líderes religiosos que, ao invés de ajudar as pessoas, estavam explorando as pessoas. Então, Jesus, como, por exemplo, Paulo de Tarso, Bezerra de Menezes, no Espiritismo, o próprio Kardec, a gente pega a Revista Espírita, eram grandes polemistas, grandes debatedores, mas nunca faltavam ao respeito com os seus adversários. Eles sabiam olhar no adversário um diamante que estava sendo lapidado. Eu acho que o segredo é esse. Porque se nós não criticarmos comportamentos, a gente só está botando mais combustível no desequilíbrio da pessoa. E aí nós pecaremos não por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós dissemos,
mas por aquilo que nós omitimos. Exatamente. O que vale são nossas intenções, né? Sim. O nosso julgamento são nossas intenções. Bom, gostarias então de agradecer. Nosso horário já chegou ao fim, às 11h32 Brasília, e gostaria de pedir para o encerramento, mas antes temos aqui a dona Maria José. Olha, ela pediu para fazer a prece, dona Maria José, pode ser? E a dona Marilene também está aqui presente. A senhora gostaria de falar alguma coisa, dona Marilene? Bom dia a todos. Está aí a Adriana em Portugal, linda. Bom dia, Andressa, Glauco. Maria José não precisa falar, não, né? Isso aí é pão nosso de cada dia. Giselda, Pedro. Jefferson, muito obrigado, muito de contar com você no Semente de Luz. Sempre, né? Desde que inauguramos. Então, vamos estar te convidando de novo para mais coisa, claro. Não podemos perder, né? Olha, uma coisa que eu queria até te perguntar, desculpa o tempo. Muitas pessoas, por medo, ficam omissas, elas não falam as ideias que ela tem, elas ficam encolhidinhas, com medo de ser reprovada, com medo de ter a crítica de alguém, você não está falando certo, não sei o quê. Outro dia eu escutei um comentário de uma pessoa dizendo que um palestrante era maravilhoso, mas ele não conjugava os verbos direito. Alguém vai falar para mim, eu digo, qual foi? Por que você não botou foco no tema dele? Você ficou só observando o que ele estava falando. Então, tem pessoas que começam a ter medo pela crítica de verbalizar o que sente. Dá um conselho para essas pessoas, digo, desculpa o tempo. Você entendeu minha pergunta? Entendi, sim. É claro, né, que realmente, às vezes, o nosso senso crítico, às vezes, fica bastante exacerbado, e aí cabe a gente também disciplinar esse senso crítico, e como a Marilene muito bem falou, atentar mais para o conteúdo do que para a forma. Eu conheço um pouquinho de grego, não sou uma pessoa versada em grego, mas uma das coisas que a gente percebe no Evangelho de Marcos é que o Evangelho de Marcos é muito mal escrito em grego. Agora, imagina se a gente, né, fosse ler em grego e só ficasse criticando o grego do Marcos. Olha quantas histórias maravilhosas nós perderíamos. Porque Marcos, ele escreve de uma maneira como semi-alfabetizado. Ele escreve com erros ali, erros de conjugação, erros de concordância, mas graças a esses erros, do jeito que foi, é que chegou até nós. Agora, para os palestrantes e comunicadores, de uma forma geral, fica o conselho. Quem se comunica é responsável pela qualidade da comunicação. Então, é importante que também, né, vamos ver o outro lado, é importante que no Espiritismo, o comunicador espírita, ele saiba se expressar da melhor forma. Porque se ele começar né, então, chega numa hora que o pessoal só começa a contar quantos ele falou em uma hora, né? Então, acaba tirando a pessoa do seu foco, né? Acaba tirando, né, são os vícios de oratória. Então, é importante que a gente se prepare para que a mensagem ela chegue da melhor forma possível. Seja orador espírita ou seja qualquer pessoa, quando você se comunica e o outro não entende, se foi você que se comunicou, a responsabilidade do não entendimento da pessoa é, antes de tudo, sua. É porque você não soube passar da forma certa aquilo que aquele ouvinte poderia ter compreendido. Então, também tenhamos essa responsabilidade. Mas se a gente for esperar a perfeição para começar a falar de evangelho, gente, a gente vai ficar... daqui a 1 milhão de anos vai encontrar a gente ainda fazendo curso de oratória. Então, começa. Começa errado, começa com tá, com né, com então, mas começa. Conforme a prática, a gente vai melhorando. Perfeito, perfeito. Agradecendo então ao professor Jefferson, e eu gostaria de chamar a dona Maria José para fazer a prece para o nosso encerramento. Pode ser, dona Maria José? Bom dia, Jefferson, que saudade de você. Bom dia a todos, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento até o mais alto, para mostrar a Jesus, mostrar a Deus, nosso Pai, o tamanho da nossa gratidão por estarmos reunidos neste momento em oração,
em ouvindo palestras tão bonitas, em ensinamentos do Evangelho de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Jefferson por estar conosco. Obrigada por suas palavras tão ilustrativas. Obrigada, Jesus. Vamos pedir a Jesus para ser conosco durante esse dia de hoje, durante todos os dias, e para abençoar todos nossos irmãos, onde quer que estejam. Agradecer por estarmos reunidos, agradecer pelo dia de hoje que amanhecemos. Que todos os filhos de nosso Pai maior, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, possam estar sob a sua proteção e receber o lenitivo da nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, é o reino e a glória por toda a eternidade. E assim, Jesus, que nossos pensamentos unidos em um só, suba até o mais alto, para que Deus, nosso Pai, transforme a nossa prece em proteção e luz para caminharmos neste mundo, às vezes, tão difícil, mas junto de Jesus. Obrigada, Senhor. Te damos graça para te dizer graças a Deus, graças a Jesus.